Olá pessoal, boa noite. Estamos esperando os nossos seguidores entrarem. O Dr. José Tadeu Stockler já entrou. Muito boa noite. A live de hoje, por enquanto vocês podem ir acionando esse aviãozinho que tem aí embaixo e convidando os colegas de vocês a assistirem a live com a gente, tá bom? Tem um aviãozinho aí, um envelopinho, que vocês podem convidar os seguidores de vocês para assistir a live aqui junto com a gente. O pessoal está entrando. Boa noite, doutor Tadeu. Tudo bem? Silvana, é uma alegria muito grande estar aqui você nesse espaço maravilhoso que é o Espaço Ser. Ah, Muito para bom, nós muito também. É bom, uma muito bom estar honra. aqui. Opa, que isso? Não fala assim, não. É uma É honra uma muito honra grande para muito você. grande, de verdade. A gente está esperando um pouco Obrigado. mais o pessoal entrar para a gente começar essa live que vai falar qual o papel da pediatria em tempos de pandemia. E para isso a gente convidou nada mais, nada menos que o Dr. José Tadeu Stockler, que é médico especialista em pediatria e adolescência. E para a gente começar, doutor Tadeu, temos algumas curiosidades que eu gostaria que o senhor contasse aí para o pessoal que está nos seguindo, que vai assistir a nossa live. Tem algumas curiosidades bastante interessantes, né? Como que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui com o senhor e como o senhor nos conhece? Acho que seria interessante a gente abordar isso primeiro. Sem dúvida. Primeiro, eu tenho que dizer que eu lhe conheço de pequenininha. Não vou dizer de fralda, mas pequenininha. Verdade. Porque seu pai é um amigo e um irmão muito querido do meu coração. Toda a sua família, a mamãe Célia, o Borges, a Lu, todos vocês. Então, nós temos um relacionamento de mais de 50 anos, né? Verdade. Familiar, né? E acompanhei vocês, sua irmã, acompanhei vocês, e desde pequena, né? Foram minhas clientes. É, Então, é muito bom, mais uma vez, repito, estar aqui participando dessa conversa. Isso aqui é uma sim, conversa, sim. não é uma aula, não é nada, é uma conversa. Sim, é uma conversa num período tão importante, né? Na verdade, o Muito doutor importante. Tadeu foi meu pediatra desde os 7 anos de idade e foi Nossa, pediatra dos meus filhos também, final do neném. o que é muito legal, Com muito muita bacana e muito satisfação. Com emocionante. muita satisfação. Com muita satisfação. Bom, então vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho. A gente começa falando da relevância da palavra do pediatra, do médico, né? Principalmente agora na pandemia, né? Onde as famílias acabam ficando um pouco perdidas, apesar de estarem todos juntos, né? Confinados no mesmo ambiente, parece que se sentem um pouco perdidos dentro do próprio ambiente, né? E aí, o que fazer com algumas questões médicas? Se algum filho, alguma criança aparece alguma doença, nesse período que é aconselhado não sair de casa, mas aí o que fazer? Quer dizer, e a palavra do pediatra nessa hora tem muito peso, né? O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A criança tem algumas coisas que pode ter um quadro infeccioso, pode ter uma queda dentro de casa, ela pode ter Uhum, um quadro de febre. Por que a mãe nos procura? Número um, o mais comum, febre. Então, orientação nessa situação de pandemia que ela não vai sair correndo por um pronto-socorro. Depende, tudo da criança depende da idade. Se ela tiver febre, um bebê abaixo de 6 meses, esse seguramente vai ter que ser examinado. É um risco uhum, grande. Contato com o pediatra. Então, ela deve estar sempre em contato com o colega, porque o colega vai orientar as medidas imediatas a serem tomadas. Crianças maiores. A criança está bem, uma criança de 3 anos, saudável, a mãe pegou de manhã para tomar o leitinho dela, botou a mão, está com febre, 38 e pouco. O que ela faz? Antitérmico. Tem vários na praça, basicamente antitérmico.
não usar anti-inflamatório não hormonal, usar um antitérmico, de acordo com a prescrição do colega pediatra, e observar essa criança antes de ligar para o colega. Observar se a febre passou com antitérmico, a criança está muito caidinha, a criança vomitou, a criança tem tosse. Ela vai observar essas características. Liga para o colega, mantém o colega informado. Esse contato, o colega vai pedir um retorno daqui a 24 horas, daqui a 12 horas. Então, não há necessidade dela se alarmar, botar a criança no carro e levar para qualquer lugar. Sim, sim. Isso é vômito importante, de diarreia. né? Muito importante, muito importante. Vômito. Interromper a alimentação. Pode-se dar ou não antiemético, isso é discutível. Eu dou, tem colegas que não dão. Hidratação oral com centenas de soro que tem para vender durante um período, vamos dizer, 4 horas. Entra em contato com um colega pediatra. Fiz isso, assim, deu sorinho. Vomitou mais? Não, não vomitou. Realimenta. Como vai realimentar? O colega pediatra vai orientar. Sim. Diarreia. Não dá nenhum remédio para diarreia, soro. Quer dizer que, então, em muitos momentos na pediatria também está acontecendo um atendimento online, né, quando possível, para não precisar sair de casa. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Não é um atendimento, essa palavra não existe, porque o atendimento depende da gente colocar a mão da criança, fazer uma anamnese correta, examinar. É uma orientação online. Então, o colega vai orientar o que a mãe deve fazer. Isso é perfeitamente possível e isso deve ser feito. Ela deve ter acesso a esse telefone e deve procurar essa orientação telefônica antes de se precipitar e levar a criança para um serviço de emergência, correndo o risco de um contato social. Sim. Então, a questão mais que permeia um pouco é a questão da febre, né? Quando se tem febre, aí se preocupa e aí entra em contato. Se for muito novo... Antes tem que observar. Neném pequenininho, abaixo de 6 meses, vai ter que examinar. Crianças maiores, mantém, observa. Quanto tempo observa essa febre? 48, 72 horas se não tiver outros sintomas. Se ela estiver bem, baixando a febre, brincando, não tem problema. Está caidinha, está apática, está cansada, a febre só serve com antitérmico, aí muda de figura. Aí o colega pediatra vai orientar uma forma de ver essa criança. Sim. Doutor Tadeu, e em relação às vacinas, né? Muito tem se falado sobre isso. Até agora há pouco no jornal eu escutei que a taxa de vacinação em crianças de 3 a 6 anos e das gestantes está muito baixa em relação à vacina da gripe. Como é que é? A família tem que colocar na cabeça que tem que seguir o calendário de vacinação. Por que a família não está seguindo? 2 razões. Razão primeira, ela acha que se levar a criança na unidade de saúde, unidade básica, se ela der uma unidade básica, essa criança vai entrar em contato com outras doenças e é perigoso ela pegar uma doença lá dentro. Isso absolutamente não é verdade. Então, em hipótese nenhuma, abandonar o calendário de vacinação. A outra razão é muito interessante, isso eu não sei se já aconteceu da minha falar, doutor, ele vai tomar a vacina e essa vacina, como funciona? Vai dar um agente patogênico e o sistema imunológico vai proteger e criar anticorpos por aquela doença que está sendo vacinada. Tá, muito bem. Isso não vai diminuir a resistência dele, ele pode pegar outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Mito, né? É coisa que eles nem questionaram. Entendendo? Como ele está lutando contra a vacina, não tem nada a ver, isso não vale. Tem que seguir o calendário de vacinação. Tem que fazer a vacina da gripe, o calendário fazer a vacina tríplice, a polio, a sarampo, a chuva. Tem que seguir o calendário de vacinação, inclusive com as doses de reforço. Eu lembro bem, quando os meus filhos eram pequenos, eu ia no seu consultório com a carteirinha, carimbava, tomava a vacina direitinho das crianças, levava para tomar. É muito importante, as pessoas têm que se conscientizar disso. Muito, né? muito, é verdade. muito. Mesmo durante a pandemia, tem que ser vacinado, né?
Claro, óbvio. Não tem nada a Uhum, ver. Ao contrário, ao contrário. É essencial que se vacinem, uhum, ao contrário. Para não deixar sim, as crianças sujeitas a doenças que são perfeitamente preveníveis. pela vacina, lógico. Outra questão, doutor Tadeu, as crianças, né, dependendo da faixa etária, elas estando em casa, aliás, é uma situação atípica, né, em que os pais não estão acostumados e dão um certo trabalho, as crianças dão trabalho. O que o senhor tem a dizer? As crianças mais novas dão mais trabalho, as mais velhas, os adolescentes? Como é que tem sido essa procura agora, nessa época, pelos seus serviços, né, de médico, pediatra, pediatra da adolescência? O senhor sente que dá mais trabalho às crianças menores, às maiores? Como é que os pais estão se colocando, né, nessas questões? Eu não posso colocar assim. O trabalho, não há uma comparação com o tipo de trabalho que dá uma criança, um jovem de 13 ou Ok. 14 anos, com uma criança de 3 anos de idade. Esse jovem de 13 ou 14 anos, ele dá mais trabalho que o de 3 anos, e de 3 dá mais trabalho que esse. Não, não posso colocar, porque o É tipo de diferente. abordagem é completamente diferente. Então, não é assim. Então, nós vamos falar uma coisa, vamos colocar uma coisa aqui que serve de um modo geral para todos. Manter a rotina da casa. Muito Uhum. importante. Então, papai também não está trabalhando. Mamãe também não está com a criança em casa. Como era a rotina? Acordava de manhã, papai tomava café, pegava a pata, pegava o carro, ia para o escritório, ia para o consultório. A mamãe é gerente de uma empresa, sempre uma empresa, né? Mesma coisa. Levanta no mesmo horário, Uhum. toma café no mesmo horário como tomava. Uhum. Um detalhe: as crianças, fazer com que as crianças sejam participativas. Eles estão num local, num ambiente em que, se não houver uma cooperação de todos, torna-se impraticável o convívio. Claro, então, Uhum. cooperativo. Como cooperativo? Então, se levanta, a criança tem 4, tem 5, tem 6 aninhos. Tomou banhinho, pendura a toalha dela, pega o chinelinho que ela estava, põe embaixo da cama, calça o sapato, põe a roupa. Põe a roupa, sim, põe a roupa. Sim, põe a Sim, roupa. sim. Não é para Não ficar ficar de com o pijama o dia penhoar. inteiro, né? Exatamente. Nem papai, nem É, mamãe, nem ninguém. Botar o penhoarzinho, tira o ninguém. penhoarzinho, dobra, põe na gaveta, arruma a caminha, ela já pode fazer. Sim. E não é ficar de pijama. Vamos começar um novo dia com as atividades desse dia. É verdade. Eu fiz uma live anteriormente só falando sobre a rotina, da importância da rotina para as crianças, né, para os adolescentes e para os pais também, para garantir a saúde mental de todos na Claro, família. claro, Então, a claro, claro. rotina é algo muito importante. A gente simplesmente tem que transferir o que fazia antes para dentro de casa e da forma mais parecida possível do que era antes, né? Não há dúvida, não há Porque dúvida. senão a gente não vai. Eu brinco, toda vez que eu vou fazer uma live, se você olhar aqui, eu estou de salto alto. Aí olha para mim e fala assim: mas que ridícula, para que você vai pôr salto alto? Você não vai sair de casa? Não, mas eu me sinto melhor Verdade, assim. Eu verdade. sinto Não há que eu estou dúvida. Não há, trabalhando, não há né? Eu dúvida, acho não há que dúvida. é muito importante. E como o senhor estava falando, eu acho interessante essa colocação de a criança vai colocar a roupinha dela, ela vai se enxugar, ela vai guardar no armário, porque não é porque estamos em casa que é tempo de deseducar, né? A gente tem que Não tomar há esse dúvida. cuidado. Não há dúvida. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que Tem pode, que pode. O que continuar. não pode, não pode. E o que tem que ser feito, vai ser feito, quer queira, quer não. Muito Sim, importante. sim. Educar. Dentro disso, dessa rotina, dividir o tempo de dormir, se alimentar, atividade lúdica, dependendo da faixa etária, estudar. Muitas Uhum. vezes essas crianças estão tendo aulas pelo computador. Vai sentar lá naquele horário, assistir a aula, aquele horário no computador. Terminou. Se ele tivesse terminado a aula na escola, ele estaria chegando em casa e ia fazer a lição, ele desligou o computador, vai fazer a lição, como se ele tivesse acabado de chegar da escola. Uhum. Claro, claro. Isso é Isso é uma muito coisa assim, importante. muito importante. E eu acho bem importante também,
vocês, pediatras, terem esse posicionamento educacional. Porque eu sempre digo, né, nas minhas palestras, que a palavra do médico ela é muito pesada, ela é muito importante para a família, né? E aí, quando o médico coloca dessa forma, olha, você não pode deseducar seu filho, você tem que ter uma rotina. A família parece que tem um peso maior e escuta mais, né? Isso depende também, você tem razão, mas depende um pouco da empatia e do interesse do profissional. Uhum. Eu tenho por hábito, quando eu vejo que alguma coisa não está dentro daquelas normas que eu acho adequada, e eu coloco aquelas normas, na grande maioria das vezes, por escrito, e passar um tempo que eu espero que aquelas normas estejam sendo seguidas, de entrar em contato com a família. Tudo bem, tudo bem. Tá. Não estou muito obrigado, foi bom que o senhor ligou, porque tudo não está dando certo. Então, é assim, né? Muito importante. Então, você fixar da melhor forma possível aquelas normas. Sim. E o senhor tem algumas dicas, assim, do que fazer com as crianças em casa, nesses tempos agora, na quarentena? Além de seguir a rotina, né? Além Algumas da rotina, atividades que... aí cai, isso eu falei para todo mundo, né? Então agora nós vamos dividir. Sim. Porque fazer com uma criança de 2 anos e meio é a mesma coisa que fazer com uma criança de Sim, 12 anos, óbvio, né? sim, Ah, sim. número 1, vamos afastar essas crianças. Afastar completamente eu não diria, mas isso eu tenho até detalhado por escrito, sabe? Restringindo o tempo dessas mídias sociais, jogos eletrônicos, Uhum. em computadores, tablets, etc. Vamos restringir. Tem X tempo. Quanto? 20 minutos. 20 minutos agora, depois que acabou. Criança pequena. Elaborar jogos. Brincar com a criança é lúdica. Uhum. Brincar com essa criança. Muito interessante. Nada de brinquedo sofisticado. O trem que dá a volta, você aperta o botão. Na terceira vez que ele dá a volta, a criança levanta e vai para a cozinha tomar água, porque não interessa que ele vai. O brinquedo que a criança possa montar aquela pergunta para o pai Posso ou para a mãe. interagir, né? Óbvio, ela tem que interagir. Os Uhum. maiores, discussão de textos. Pode ser de livro, pode ser de revista. Uhum. Conversar sobre a situação. Isso é Nunca se importante, né? mente para a criança. Nunca se mente para a criança. O que você acha? Mas isso vai, eu vou quando vai acabar. Não minta. Não, isso é temporário, daqui a 3 semanas. Não é verdade, ninguém sabe. Ninguém Não sabe minta quando vai para a acabar, criança. né? Ninguém sabe. É. Não minta para a criança. É interessante, Ah, nessa live que eu falei da rotina, eu faço para os meus pacientes um horário semanal com as atividades a serem realizadas, na rotina semanal. E um horário, perto da hora do jantar, eu coloco que é a hora do momento família, que é para se sentar, conversar, como está se sentindo, o que está acontecendo, o que é a pandemia, por que nós estamos em casa, né? é exatamente o que eu estou pedindo que faça. Exatamente isso. É, Exatamente isso. O termo é um termo muito feliz sim. para a família, né? É um termo que eu posso até roubar. É um termo muito feliz. Fique à Momento família. vontade. Eu não tinha um termo para Momento usar para isso. família. Mas eu falava melhor, um momento para estar com vocês e tal. É bem exatamente o termo é isso, né? Isso mesmo. É, Então, é o que a gente coloca e isso pode ajudar muito em passar essa fase tão sim. difícil. E eu acho assim, uma coisa bem importante que o senhor falou é em relação ao convívio, né, com as mídias digitais, porque assim, grande parte deles, tirando os muito pequenos, mas estão tendo já aula no computador, né? Estão fazendo
pesquisas no celular. Então, já é muito contato com a mídia, né? Então, o tempo que puder fazer outras coisas, né? Eu falo brincar de stop, né? Que era uma coisa que a gente fazia antigamente que era tão gostoso. Brincar de adivinha que fruta eu tô pensando, sabe? Umas coisas assim, retomar, né? Jogos familiares, jogos de salão que existia, né? Aliás, isso é uma coisa dentro de interessante. Nós estamos falando aqui, muito interessante, que eu vi uma reportagem aí de loja, né, que faz delivery de jogos de salão, de tabuleiro. Eu só compro. Olha, Eu vi. olha Tem só. centenas, né? Centenas, com cartas, com pedra, com dados e com muita coisa. Isso pode ser, não só é bom pelo convívio familiar, momento família, não só é bom que há uma interação entre papai, mamãe e os irmãos, não só é bom que desenvolve O a mente da cognitivo, né? criança, desenvolve o Isso, cognitivo da criança. Eu acho isso. excelente. Ó, doutor Então, Tadeu, tem alguém perguntando aqui, ó, como ajudar as crianças ansiosas nesse período? Tenho pais relatando falta de sono nas crianças. cai na história da nossa rotina. Uhum. Número um, a criança ter o lugar dela, na casa dela, dentro das possibilidades, claro, de soninho dela. Criar uma rotina de sono. Depende do tamanho da criança. Se for uma criança, por exemplo, que tem 3, 4 aninhos, ela almoça, tira o soninho da tarde, janta, vai dormir. Se é uma criança maior, não necessariamente tem sono da tarde, porque vai fazer a lição da escola ou vai assistir a aula se ela estudava à tarde. A rotina de sono. Horário marcado. Então, não ir para a cama se não tiver com sono. A cama não é lugar de ver televisão, a cama não é lugar de ficar com o celular na mão, a cama não é lugar de nada dessas coisas. Não é nada. A cama é lugar de dormir. Então vai para a caminha. Então conta a história, se diverte com a criança ali, faz todo esse procedimento. Alimentar antes de deitar é verdade. Alguma coisa que a criança goste, em pouco volume. Tá? Separar o pijaminha, o penhoar da criança, vamos nos vestir para dormir. Tem um Rotina. ritual, né? Tomar banhinho, escovar o dentinho e vamos dormir. Outra coisa. Escuro. O escuro, o que desenvolve a luz na pele, faz com que a criança se mantenha mais acordada. Por uma situação de melatonina, tem uma parte biológica, agora não foge o escopo da explicação. Então, escurinho, deitar no escuro. O máximo, alguma lâmpada com reostato embaixo, que não fique só para a criança se localizar no espaço. E fica na excelentes caminha. dicas. Aí que tem o negócio. E fica na cama. Essa dica da alimentação foi muito boa, eu não conhecia, não sabia. Não. É permitido, vamos ver, é permitido ao papai ou da mamãe ficar junto dessa criança nessa situação para conciliar o sono. Não é permitido que essa criança vai dormir com o pai e a mãe e vem para o colo da cama. Porque ela deita na cama, a meia hora ela levanta e vai lá outra vez. Ela não sai da cama dela mais uma vez, seja da cama, em hipótese alguma. Então é uma rotina. E a gente tem muitos casos desses. E uma firmeza no adulto. Rotina e firmeza. Não pode. É assim, vai ficar aqui. Mas ela levanta, ela fica sentada na cama. Já está na cama. Não tem o que fazer. Mas não sai daí. Né? Isso é criar essa rotina
sistematizar essa rotina, o escuro, uma alimentação leve antes de deitar, jamais ir dormir nos quartos dos pais ou com os irmãos ou alguém. Se ela tiver o lugarzinho dela, é o lugar dela. Sim, perfeito. Ótimas dicas. Doutor Tadeu, e no pós-pandemia, né? A gente consegue pensar nisso? Como que as crianças, como que será para as crianças? Será que vai ter algum trauma, né? Como que a gente pode lidar com essas possíveis dificuldades pós-pandemia, né? Tem É uma alguma coisa. perspectiva? Exato. Existe uma coisa sobre esse assunto, sobre pós-guerra, Hum, muito interessante. Tem na literatura, sobre pós-guerra. Como foram as crianças após a Segunda Guerra Mundial e algumas guerras dos países orientais. Não vou falar de guerra em lugares assim extremamente pobre e precário, porque daí não é a situação, como tem, nós temos eternamente. Não. Mas o pós-guerra. Da Segunda Guerra Mundial, houve realmente esse trauma pós-guerra. Essas crianças, elas criam uma dificuldade de concentração. Essa dificuldade de concentração leva a uma irritabilidade, porque ela não consegue se concentrar e fazer alguma coisa, ela fica irritada e se agride quem está em torno dela, cria uma situação tremenda de ansiedade. Isso é verdade. Isso existe. Isso aconteceu. E está sendo feito, e já saiu artigo sobre comparando essas crianças de pós-guerra com uma criança numa situação dessa pós-pandemia. uhum, Bom, primeira parte. Segunda parte. Existe uma forma da gente evitar, ou pelo menos diminuir a chance disso acontecer? Eu acho que aí vamos retornar ao que nós já comentamos. Essas crianças na guerra, vou fazer um parênteses para você interessante, essas crianças na guerra foram muito piores daquelas que foram afastadas da família. Teve uma invasão numa cidade e essas famílias foram presas ou fugiram e entregaram essas crianças para outras cuidadoras. Foi muito pior. Então, manter a coesão familiar nessa situação agora, que isso traz uma segurança muito grande para essa criança. um conforto, né? Tá? Manter o contato dessas crianças com familiares próximos. Pode ser no FaceTime, computador, numa situação, daquela situação que nós falamos agora, familiar. Então, a família... Então, mais uma vez, a importância do tal momento família, né? Vai ver o vovô, vai ver o vovô. Sabe que essas crianças, para quem? Essas crianças que, por felicidade, têm a avó, o afastamento maior que elas sentem é dos avós. Isso está na literatura. Interessante. Sim. Mas com primos, já adolescentezinho, com primos, amigos, todo mundo conversando assim como nós estamos aqui. Isso vai trazer uma segurança muito grande. Até elas essas crianças e jovens já fazendo uma previsão de como vai ser quando se encontrarem de novo. Tá? Planejando, né? Diminui muito essa ansiedade do retorno. É bem interessante isso que o senhor falou, porque eu, quando estou atendendo online todos os meus pacientes, e quando eu atendo, eu sempre pergunto para eles: você tem conversado com seus amigos? Vocês fazem reunião online? E aí, o que vocês conversam? Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Até ter um objetivo, né? Planejar o futuro é importante, porque senão fica naquela sensação de que, não sei o que vai acontecer, daí entra no desespero, né? Então, não, planejar o futuro ainda assim, né? Sem saber quando, mas planejar, né? Acho que é importante. Claro, Muito bom.
Muito bom, Fazer um muito bom. planejamento. Esse planejamento eu até indicaria que, sendo numa faixa de adolescente ou pré-adolescente, eles fizessem por escrito. Vamos fazer assim, ó, você, né? Monta uma estrutura de vida. Você, quando acabar Sim. isso, não vamos começar assim, nos reunindo, como é que vai ser, porque não vai todo mundo sair na rua ao mesmo tempo. Também é óbvio. Então, acho que Sim. isso é muito interessante. E na hora que você. Eu sempre falo para eles que na hora que você escreve, é uma forma de você concretizar aquilo, né? Começar a concretizar, né? Ficar só aqui na cabeça não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você tem alguma meta, então você tem alguma qualquer. Então eu vou fazer o. Nossa, minha casa tem, vou dar uma reforma aqui em casa, vou botar aqui um armário. Como é que vai ser esse armário? Você faz o armário. Poder ser assim, vai ficar assado, né? Vai ficar aqui, vou derrubar isso, vou fazer aqui uma sauna aqui fora. Né? Desenha Sim. isso, claro. Né? Isso é muito importante, eu acho. Muito bom. Agora, falando um pouquinho aqui da minha área, né? Como é que, para o pediatra, né, é possível reconhecer algumas características de transtornos de aprendizagem ou do comportamento durante as consultas? Como é que funciona isso? Pera só um pouquinho, antes de eu responder a minha pergunta, alguém perguntou como trabalhar o Isso é medo da muito bom. morte Eu ia falar ou isso. da morte dos avós e pais neste momento de pandemia. Número um, jamais mentir. Uhum. Válido, né? Às vezes, a criança tem, poxa, meu avô pode ficar doente, pode morrer. Não, que é isso? Ele é muito forte, nunca teve nada. Não vai ter nada, não. Né? Acabar isso, vocês vão estar juntos, vocês vão lá pro sítio juntos. Não tem cabimento. Você não pode garantir isso, né? Como você garante uma coisa dessa para uma criança? Uma criança de 4, 6 anos de idade. Será um choque tremendo se tal fato não acontecer. Então, colocar o medo existe. E é normal ter medo nesse período, né? Tá todo O mundo medo inseguro, existe. É né? normal ter medo. Uhum. E o fato de ter medo não só é normal, como representa um medo do óbito de uma pessoa, representa, sim, uma afetividade com relação àquela pessoa. Como tem medo de morrer o cachorrinho. Sim. Claro. Então, colocar que primeiro Não mentir. é bom que ela tenha tido medo, o fato existe, o risco existe, mas existem meios de prevenção. Por isso que nós estamos afastados, por isso que o seu avô não sai do supermercado, por isso que o seu avô e eu e você usamos máscara, por isso que o seu avô não toma o ônibus. Sim. Explicar a realidade, né? A realidade. Né? Uhum. E se acontecer, nunca mentir. Ser absolutamente claro. Como o avô ficou doente, ele tinha um problema no coração, tinha diabetes, tinha suas noções, e a doença dele não permitiu que ele sobrevivesse. Ele faleceu. Ele não foi levado pelo anjinho para ser onde tem você, ele não está. Não inventa. É pum. Claro, existe o choque, existe. Às vezes a gente se surpreende. Às vezes a criança aceita isso de uma forma muito melhor do Melhor que o adulto. adulto. A história. Mas, na verdade, acho que o senhor falou uma coisa muito importante, né? Quanto mais objetivo a gente for nessas questões, né, mais segurança a gente vai passar para a criança. Segurança. Segurança. Né? O pai tem que transmitir Exato. segurança ao filho. Né? Esse aspecto da segurança é muito importante. Nas solicitações, nas ordens, quando o pai pede ou a mãe pede para a criança fazer alguma coisa,
ou quando o pai ou a mãe mandam fazer alguma coisa. Tem que ter segurança no que está falando, no que está fazendo. Porque se a criança sentir que aquilo não é uma coisa bem assim que eles estão falando, mas também pode não dar certo, ela não vai fazer. Daí nunca mais ganha confiança. Acabou. Ela sempre vai procurar uma brecha, né? Onde tem ali, vai aproveitar. Com certeza. Bom, vamos lá então. Então vamos voltar lá no meu assunto predileto, que são os transtornos de aprendizagem e de comportamento. Se durante as consultas vocês conseguem perceber características iguais, né? A gente percebe. Tem duas coisas, né, que a gente vai falar desse assunto. Pode falar desse assunto, que é o transtorno deve ter atenção, hiperatividade e o autismo, né? A mãe, a família traz isso para a gente. Você colocar no consultório, se a família não traz isso, se a família vem por uma outra razão completamente diferente, para pegar um atestado de escola, ou para ver se pesar e medir a criança, ou qualquer coisa assim, e você sente que tem uma dessas duas coisas que eu acabei de falar, e você traz isso para a família, olha, estou sentindo que ele é assim, como é que ele é na escola, como é que é em casa, a posição da família. Nunca não tem nada não, na família é absolutamente normal. Pum! Doutor, o senhor vai fazer o atestado agora? Você já atestado. Com licença. Embora. É assim. É verdade. É verdade. É verdade. Você colocou uma coisa que a palavra do pediatra é muito importante. Numa situação dessa, você encaminha a criança para uma terapeuta, aliás, não está trabalhando, é zero. Não dá certo. A mãe tem que trazer e você tem que ter um cuidado para trazer para abordar a criança. Eu gostaria, se era a próxima vez que a senhora vier, eu gostaria que a senhora me trouxesse um relatório de como ele está na escola. Ela marca outra consulta, o doutor não precisa do relatório, mas o problema é o seguinte, ele não para na carteira, ele tira as coisas dos outros, quando as coisas dos outros, levanta, ele sobe, ele não lembra, ele deita no chão, ele rola no chão. Aí sim. Interessante isso. O autismo, a família também, a gente pode até no consultório notar, dependendo um pouco do tipo de consulta, até 3 anos de idade, até antes até. Mas a família traz que a criança é diferente das outras crianças que ela tem, das amigas, dos priminhos. A própria família percebe. Traz. Família traz. Doutor, ele está sempre brincando com uma coisinha sentado no canto, ele pega um brinquedinho dele, ele gosta tanto do brinquedinho. A senhora acha que tem problema ele gostar daquele brinquedinho e ficar meia hora, 40 minutos com aquele brinquedinho de frente para um móvel, brincando com aquilo no chão, e a gente pega ele no colo e ele continua olhando o negócio. Então você levanta uma leve. Família me traz. Então, são duas coisas que a gente coloca dessa forma. Você vai me perguntar, mas nunca percebeu no consultório, comunicou à família, encaminhou para o terapeuta com uma aceitação assim plena. Nunca é uma palavra muito ruim na minha profissão. Nunca na minha profissão não existe. Nossa profissão é uma profissão biológica, cada pessoa, cada ser, cada interpretação. Mas você precisa ter muito cuidado para essa interpretação no consultório. Dessa forma, eu vejo assim, eu pergunto isso porque eu recebo muita indicação de pediatra para atendimento, né? E aí nessas indicações, quando vem indicação pelo pediatra, a família normalmente, ela realmente é presente, ela leva, ela quer saber, porque por isso que eu digo que a palavra do pediatra tem peso, né? Eu vejo, eu sinto isso. Não, nessa situação, claro. Veja bem, não é óbvio que tem a palavra do pediatra é importante,
mas eu estou falando da abordagem diagnóstica sim. com o encaminhamento. Agora, porque se a família me traz desse jeito que eu estou contando, eu falo, existe o risco de autismo, a senhora precisa aí, ela sai correndo, mas vai direto. Será que ela pode me atender hoje? Claro, realmente. Não há dúvida. Até porque eu acho importante esse tipo de diagnóstico ser realizado por uma equipe multidisciplinar, né? Não é um profissional que vai falar, olha, seu filho tem TDAH. Nem ele tem conhecimento para isso, nem ele tem conhecimento para essa abordagem. Então, é o pediatra que está na linha de frente, que identifica junto com a mãe. A suspeita é feita por um educador, ou pela família, ou pela mãe, que passa para o pediatra, que confirma a suspeita e encaminha para o terapeuta, claro. É multidisciplinar, não há dúvida. Às vezes, tem outro detalhe aí nisso, muito interessante. Às vezes a criança tem alterações médicas. Então a criança tem é quietinha, ou tem não vou dizer que ela tem desenvolvimento rebeldia, mas tem alguma coisa que você faz que ela é suspeita que ela possa ter alguma alteração de comportamento, mas ela é surda. Completamente. Ninguém viu. Ela não enxerga. Isso é interessante. Eu já tive um consultório. Entendeu? Mau aproveitamento escolar, irritada dentro da classe, levantava, sentava, ia para frente, ficava sentada na frente, eu estava para trás. Exame oftalmológico, ele não enxergar, botou o óculos, acabou, ficou nova. Mas fico feliz dessa sua observação, porque eu, quando atendo na anamnese os pais, a primeira coisa que eu pergunto, já fez exame oftalmológico? Já fez audiométrico? Óbvio, né? Porque muitas vezes a dificuldade vem daí, né? E não sabe. Claro, é óbvio, né? Óbvio, né? Sim. É básico, né? E muitas vezes passa despercebido, né? Não há dúvida. Aqui foi colocado uma coisa que... De se frustrar, né? A criança, ela tem uma personalidade núcleo. Isso é modelada pelo meio que a cerca. A vida, se ela morar numa tribo indígena, ela é criada de um comportamento, se ela morar na minha casa, outro, e seus filhos foram criados de outra forma. Muito bem. Porém, todos eles, têm que ter limites. Limites. Então, olha uma mãe de uma paciente minha falando que esqueceu de me enviar os testes. Que ótimo. Então, desculpa, tem que ter limites. Autonomia. Além do limite. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que pode ter, vai ter. O que não pode ter, não vai ter. Até porque, doutor Tadeu, a frustração faz parte da vida, né? Óbvio. Tem que aprender a lidar com ela, né? Muito importante. Falei da autonomia, estou falando da autonomia dentro daquele aspecto que nós acabamos de falar que está todo mundo dentro de casa. Tem que dar autonomia para essa criança fazer alguma coisa. Tem que dar, vai guardar essas coisas. Não, deixa que eu guarde, ela vai deixar cair. Não, ela não sabe como é que põe isso. Não tem cabimento. Explicou uma vez, vai fazer. E vai ajudar para fazer. Família, claro. Eu acho isso assim. Dentro desse aspecto da frustração, os obstáculos são bons. São bons. Porque se tudo vier de mão beijada, ela não valoriza o que ela tem. Sim. E tem que ser paciente, né? Insistir. Sim, né? Sim. Bastante. Então, são coisas assim muito importantes em termos educacionais. Voltando aos transtornos, dá para dizer quais os transtornos que mais aparecem, ficam mais visíveis no consultório? Ou que as famílias mais trazem? Tipo TDAH, dislexia, autismo. Não há dúvida que o TDAH é o mais frequente. É o mais frequente. Nossa, é mais frequente. Olha,
Eu atendo bastante. Eu tenho uma média de umas 30 consultas dia. Então, dentro de um volume mensal, eu posso te dizer que eu tenho pelo menos umas 5, 6 crianças semanais, assim, bastante, que vem A com uma porcentagem é alta, recorrência. né? É alta, é alta, é alta. E eu pergunto muito quando a mãe chega com a criança, então, como nasceu, parto, doença que teve, e vai bem na escola, né? Como é que é a concentração, como é que ele se comporta com os colegas, como é que é o colega com os irmãozinhos, entendeu? E às vezes a família me Uhum. coloca coisas que me faz suspeitar e a família comenta, nossa, a professora lá, a cuidadora, já fez um comentário sobre isso com o meu filho. O senhor está me Uhum. perguntando, o senhor está me chamando a atenção disso. Será que não seria bom que eu fizesse uma consulta com o terapeuta? É verdade, é assim mesmo, não há dúvida. Essa consulta inicial, né? Eu sempre digo que a anamnese é muito importante, né? Porque a grande parte desses transtornos, eles são diagnosticados muito pelo histórico, né, que a família traz e da criança, né? E aí você consegue bater o martelo se é um ou outro transtorno ou consegue desconfiar, né? Você consegue bater o martelo quando está na equipe, né? Ou consegue desconfiar de alguma coisa. Então, essa anamnese, esse histórico que é trazido é muito importante para a gente como profissional, né? Tem que conversar com a família, tirar a história da criança, os irmãos, Uhum, relacionamento familiar, viu? uhum, E às vezes a gente conversando antes do exame clínico, você já descobre coisas assim sim, absolutamente incríveis relacionadas com aquela queixa que a mãe traz, que não é uma sim. queixa clínica, mas é uma queixa que tem o que desencadeia é aquela situação da dinâmica familiar. É. E muitas vezes, né, tem alguns, eu sempre digo isso, tem alguns transtornos, seja o próprio TDAH ou o TEA, que o ambiente ele colabora para acentuar as características ou para diminuí-las, né? Então você também conhecendo um pouco o ambiente familiar, como funciona, você consegue Sim. perceber isso também, né? Às vezes o limite entre uma criança que não respeita os pais e é mal educada simplesmente e uma criança que tem um transtorno de atenção e hiperatividade é um limite tênue. Uhum, Um limite tênue. É um limite tênue. é, É um limite é tênue. Você bem precisa tênue. sentir a família ou a dinâmica, como eu estava falando, para você saber o que está acontecendo. Saber, gente, sei que essa família não dá a menor atenção para a criança. A Sim, criança sim. é jogada dentro de casa, quer fazer o que quer. Então, se a criança quebrar ou não quebrar alguma coisa, ninguém pergunta quem quebrou, deixou de quebrar, achou ótimo, achou aquilo por isso mesmo. Entendeu? A, a, a família procura satisfazer a criança para ela deixar de ter comportamento com prêmios, com objetos, né? Uhum. O que é absolutamente errado. Né? Então, ela substitui, ela, ela compra o afeto da criança com objetos, crianças às É, vezes agressivas, né? É uma coisa séria, viu? e é muito tênue, né? Você perceber em que ponto que a criança está sendo mimada, né? Ou Exatamente. que a criança É isso que eu tem estou falando. realmente uma É exatamente o que eu estou dificuldade falando. de cumprir, Exatamente. né? É muito tênue, Exatamente. é verdade. Muito tênue, Muito muito tênue. difícil. Muito difícil. Doutor Tadeu, nós estamos chegando ao final, faltam 10 minutos. E, por curiosidade, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo o cotidiano do pediatra agora nessa pandemia, na quarentena, né? É um grupo, né? Está na linha de frente, é de risco, vai para o consultório, vai para o hospital, não vai? Como é que está funcionando aí esse Bem, cotidiano? eu estou trabalhando normalmente. Né? Sim, Houve uma mudança do perfil dos clientes que me procuram. tá. Seguramente. Eu estou atendendo muito, muito recém-nascido. De 5 dias, 7 dias, 8 dias, que acabaram de sair da maternidade e que a mãe vem ao consultório.
muito recém-nascido. As crianças maiores, bebê, abaixo de 1 ano, numa faixa de 8, 9, 10 meses, a mãe me liga. Ah, doutor, que é a mãe do Pedrinho, ele está bem, graças a Deus, 8 meses, está comendo direitinho, eu não vou esses meses, eu fui o mês passado, não vou esse. Se eu tenho alguma coisa para me orientar, alguma coisa para fazer, mas não, a vacina, não, doutora, a vacina está ótima, maravilhosa, mas também não, está comendo direitinho, a senhora não notou nada, não, então tudo bem, minha senhora, qualquer coisa em contrário, a senhora me liga, a qualquer dia do ano, a qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia ou da noite, que não tem outro jeito de trabalhar no inventário, né? Então, tem que dar segurança à família. Não há dúvida nenhuma, o pediatra tem que dar segurança à família. A criança maior, isso eu vou falar dessa criança dessa idade e vamos dizer, até a primeira infância. A criança maiorzinha, pré-adolescente, a família tem me trazido. São os dois extremos, né? Por quê? Por causa da preocupação com relação à pandemia e trazendo essas crianças dizendo que ela está preocupada, que o menino não fica dentro de casa, não quer tomar banho, não quer tomar roupa. Às vezes ele encontra o menino num canto, amuado, até chorando. Viu? Essas crianças vêm a mim também para que oriente. Sim. Umas crianças de 13, 14 anos, 12 anos, que ele sente um quadro, ele entra num quadro de ansiedade, entra num quadro depressivo, de angústia, de afastamento dos amigos que ele tinha. Às vezes ele não consegue isso que o Zé acabou de falar, no momento família, entrar em contato com aqueles amigos dele, aqueles amigos não correspondem, ele se sente abandonado, entendeu? Então esses dois extremos eu estou vendo. É uma questão interessante que eu falei numa outra live, né? 99,9% dos meus pacientes, quando eu pergunto o que você mais gosta na escola, eles respondem a hora do recreio, que é o horário que eles estão com os colegas. E eles estão sem isso agora. Então tá difícil lidar com isso para eles, né? Então fica um pouco. Por isso que eu sempre pergunto, mas você não está conversando por WhatsApp, não está fazendo reunião com os amigos? Porque é importante, sim, nessa fase, os amigos são tudo, né? Muito importante, muito importante. Muito importante, muito importante. E outra coisa interessante que o senhor falou dos recém-nascidos, né? Existe a hipótese dos hospitais, das maternidades, estarem mandando mais rapidamente para casa esses recém-nascidos, né? Por causa da pandemia? E aí as mães ficam inseguras? Não. Isso existe um protocolo, as maternidades têm um protocolo, não é assim. Não tem, não. Não, isso não. A criança permanece na maternidade o tempo que é necessário, mais precocemente, não. Dependendo se é parte normal, parte severa, existe um protocolo da maternidade. Mas elas te procuram por insegurança mesmo, né? De nascer o bebê no meio da pandemia, né? Exatamente, segurança, orientação. Ela vai com o neném. Hoje eu atendi criança que a mãe saiu da maternidade ontem depois do almoço. E já vai para o pediatra. Cá, pediatra. Tudo bem. Está tudo bem. Ele está bem. Será que ela não está insegura com a pandemia? E essa criança é o motivo mais de insegurança. Porque se ela se sente insegura com relação ao filho, não são duas coisas que ela está insegura. Sim. Interessante, verdade. Né? Interessante. Eu tenho visto muito isso. Raramente a gente... No normal eu vi o bebê mais ou menos com 10 dias. Mas estão vindo nenéns abaixo, sim. Muito interessante. Bom, doutor Tadeu, eu queria muito agradecer sua presença. Estou super honrada de ter o meu pediatra sendo entrevistado por mim, pediatra dos meus filhos. Estou muito feliz. Qualquer outro tema está muito agradecido. O tema hoje, outro tema que se interesse dentro da minha atividade profissional. São 50 anos que eu faço o que eu faço.
Pois é maravilhoso Então, isso. então a gente E trazer um pouquinho da fala nossa pra gente onde o experiência, do senhor nosso atende, carinho. né? Eu sei que é em São Minha Paulo, fala. clínica aqui em São Paulo, na Avenida Angélica, pertinho ali do Shopping Genópolis. Tem uma clínica pediátrica, a gente está lá trabalhando normalmente. E uma preocupação, uma coisa que alguma familiar queira questionar, nós estamos à disposição na nossa clínica. Ah, Tá ótimo. e também no meu celular, né? Eu Sim, atendo, como eu sim. acabei de dizer, Tá sempre 365 dias por disponível, né? ano, sempre disponível. Eu estou Que ótimo. lá na clínica 3825-2823, e é um telefone central. Se ligar nesse número a qualquer hora, diz onde eu estou. Ah, que Muito ótimo. obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, pela presença de Carinho. todos. Gratidão para todo mundo, principalmente para o senhor. Muito obrigada Muito mesmo. obrigado. Um beijo, papai, mamãe, filhos. Muito Um obrigado. beijo. Beijo Até para a todo próxima. mundo. Tchau, tchau.